Graças e paz a todos, amados irmãos. Vamos orar. Que necessidade nós temos de iluminação, revelação da palavra de Deus. Tudo o que fizermos, amados irmãos, e buscarmos, se não for através do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter a mesma circunstância, nós não vamos avançar nessa caminhada cristã. Pai querido, nós precisamos que o Senhor nos ensine através do Teu Espírito, que nos faça lembrar, que nos conduza a toda a verdade e que glorifique Teu Filho. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco, fala com cada ouvinte, que a Tua voz poderosa, justa, possa tocar profundamente os nossos corações. E nós voltarmos para o Calvário, voltarmos para o centro que é Cristo em nossas vidas. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, vamos abrir João, capítulo 8, versículo 23. Nós vamos ler bastante a Bíblia, porque ela por si só é a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos, amados irmãos, nós estamos diante da ceia, da mesa do Senhor. O quanto nós entendemos de modo crescente a obra de Cristo na cruz, é quanto mais nós temos devoção ao nosso Deus Salvador Jesus. Quando nós distanciamos, amados irmãos, de sabermos o que Cristo fez naquela cruz, quem nós éramos antes de Cristo, fatalmente nós não teremos aquela devoção, aquele amor. Na quinta-feira nós falamos sobre aquela mulher que entrou na casa de Simão. E, amados irmãos, a quem muito perdoou, muito amou. Quando nós entendemos o tamanho do perdão de Deus, nós vamos amá-lo cada vez mais. Por isso que a ceia do Senhor anuncia sua morte até que Ele venha. Para que jamais, amados irmãos, esqueçamos que o Calvário é o centro de toda a redenção de Deus. E o Calvário reina. E Cristo reina através do Calvário. Que é a sua morte, sepultamento, ressurreição e a sua ascensão. Se eu e você, amados irmãos, perdemos de vista isso, nós jamais vamos ter uma devoção, uma entrega, consagração a Deus. No capítulo 8, versículo 23, Jesus diz assim, se você prestar atenção no capítulo 8, você tem 3 vezes Jesus dizendo, na verdade, 4 vezes Jesus dizendo, eu sou. E ele vai dizer no versículo 23, ele diz assim, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, terreno, e eu sou lá de cima, celestial. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo, eu não sou, porque eu sou celestial, eu não sou deste mundo. Amados irmãos, o homem tenta de N modos chegar a Deus. O homem tenta de N modos achar alguma justificativa para o seu pecado, a sua vida de pecado longe de Deus. Todas as religiões, elas de um modo ou outro estão tentando chegar, certo, a um Deus, a uma eternidade. Mas nós sabemos, amados irmãos, que todos nós somos de baixo. E todos nós nascemos aqui de baixo. E nós somos no mundo sem Cristo. E por isso, amados irmãos, é um quadro que nós podemos ver, é um quadro terrível. A situação
da vida daqui de baixo, da vida terrena, da vida no mundo. É uma situação terrível. E não existe remédio para que isso seja curado. Todos os remédios religiosos, todos os remédios do mundo, cultura, seja quem for, não pode curar o homem que nasceu de baixo. Ele é do mundo. É impossível. Vamos ver a característica dele? Romanos, capítulo 1. Eu vou ler com os irmãos. Fiquem com a Bíblia na mão. Aqui nós vemos um quadro de degradação e depravação total do homem. Lembre-se que no Éden, Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, celestial. Mas o homem pecou, e ele ficou com a imagem e semelhança do homem, agora terreno e mundano. A providência de Deus ali é celestial. O que vai nascer da mulher pisará, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Imediatamente Deus matou o cordeiro, pegou aquelas vestes, tirou aquelas vestes terrena, mundana, e colocou as vestes celestiais, a justiça de Cristo. Tudo é celestial. Quando Abel e Caim vão diante de Deus, Caim vai diante de Deus, diante dos seus méritos. Caim vai diante de Deus sem enxergar que ele está depravado, corrupto, longe de Deus. E o único modo de ele ganhar a salvação é através de um substituto, que é o cordeiro. Por isso ele mata o cordeiro e ele vai com o sangue do cordeiro diante de Deus. Ele está dizendo: eu sou um pecador, terreno, mundano, depravado. Não posso chegar a ti, a não ser através do sangue de Jesus Cristo naquela cruz. E Caim? Caim não. E você vê a decadência de Caim. Caim imediatamente mata seu irmão. E a partir daí você tem toda a descendência de Caim, a descendência que vem depois de Sete, depois que morreu Abel. Nós vemos, sempre você vai ver duas linhas, duas corridas, dois povos, dois destinos, dois caminhos, duas adoração, duas devoção. Se o homem não tem devoção a Deus, ele tem devoção a ele mesmo e qualquer outra coisa que chama-se idolatria. E Deus descreve aqui o homem terreno e mundano. Ele é indesculpável, porque Deus se revela através da natureza. Se alguém falar assim, não existe Deus, não, olha, foi Deus que fez. E ele vai dizer aqui no versículo 21, Romanos 1, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, pensamentos, escurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Amados irmãos, só quem pode tratar a loucura do homem é a loucura de Deus, que é a mensagem da cruz, a palavra da cruz. É loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Eles se tornaram loucos, perdidos, depravados. E a palavra de Deus diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles pegaram um Deus celestial, invisível, eterno, e fizeram deuses para si, feito por mãos humanas. E todas as religiões, de um modo ou outro, estão adorando outros deuses. Mas não é só isso. Simplesmente, amados irmãos, o mundo odeia Jesus Cristo. Olha o que está isso, João capítulo 15. Ele fala assim: o mundo me odiou.
vai odiar vocês. Odeia. O mundo adora a religião, mas o mundo odeia o Calvário, odeia a cruz. Aquelas pessoas que não têm Cristo, põem aquela cruz aqui, põem aquela cruz no pescoço, amados irmãos, e aqui dali não quer dizer absolutamente nada. Não tem conotação nenhuma para a pessoa. Ele não está falando de Cristo crucificado, ressurreto. Eles estão achando que aquilo é um talismã que vai dar sorte para eles. E a palavra de Deus diz assim: por isso, Deus entregou tais homens. A pior situação do homem é Deus entregar. Enquanto Deus ainda está, amados irmãos, ali, mesmo do ímpio, ainda vai indo. Mas quando Deus tira a mão, Deus entrega a sorte daquele que está depravado, condenado, filho de Adão, filho do diabo, e que está indo para o inferno. Você vai de acordo com o seu coração. É isso que o mundo fala. E ele diz assim: ele entregou a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Por isso que você vai trocando, você vê o mundo, ele troca a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça, adora a criatura e não adora o Criador. Os direitos humanos vai dizer: nós adoramos a criatura, mas não adora o Criador, não adora Deus. E ele continua dizendo: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador. Por isso o evangelho anticristo é o evangelho humanista. O homem é o centro. Você é uma boa pessoa. Você não faz mal para ninguém. Você tem uma boa moral. Você é uma boa pessoa. Você merece o céu. E Deus vai dizer que não merece e nunca mereceu e nunca vai merecer o céu sem Cristo. E ele continua dizendo: aqui está a resposta. Se tem alguma dúvida, porque a depravação está aí, a depravação sexual, a depravação moral, se tem alguma dúvida que alguém nasceu, amados irmãos, nasceu no pecado, e só Jesus pode terminar essa caminhada de depravação. E ele continua dizendo: por causa disso, o que eles mudaram? É contrário à natureza. Totalmente. Na área sexual, em todas as áreas, contrário à natureza que Deus fez. Por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo, peça-se, uma atitude vergonhosa, torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Você está achando que é o DNA? Você pode ver que o mundo ele tenta achar o DNA. Ele quer. Não, qual o DNA? Porque existe o homossexualismo. Por que o DNA? Porque ele é ladrão, porque ele é isso, porque é um depravado. Não, ele tem um DNA. O problema está no DNA. Não, mas o DNA que eles estão falando, você não vai achar na ciência. O DNA dele chama-se Adão, nascido do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Por isso todos morreram, estão mortos nos vossos delitos e pecados. Aí a psicanálise, a psicologia tenta resolver. Vamos fazer uma regressão, vamos ver o que está acontecendo, o que aconteceu com você lá atrás. Sabe o que aconteceu com você lá atrás? Que você nasceu nesse mundo natural, perdido, descendência de Adão.
etíope mudar de cor? O etíope é um negro. Pode mudar de cor? Não. Pode o leopardo tirar as suas manchas? Não. Está no DNA, irmãos. Está no DNA. E nós vamos ver qual é o remédio de Deus para isso. E diz assim, olha o texto, continua. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou. É como se Deus tirasse a mão. Se vai de acordo com o seu coração, com a sua própria depravação. Por isso que você vai ver, muitas vezes as pessoas que estão andando teoricamente no caminho do Senhor Jesus, a Bíblia diz que o porco voltou à sua lama, porque nunca mudou o DNA. Você está entendendo? O cachorro voltou ao seu vômito. Por que o cachorro voltou? Porque o DNA dele não foi mudando. E ele continua. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o quê? Você está vendo tudo o que está acontecendo no mundo. Desde o pecado, amados irmãos. As depravações em todas as instâncias. Desde a parte política, econômica, religiosa, a depravação entrou de todos os modos. Ele diz assim, coisas inconvenientes são cheios de toda injustiça. Não fica abismado, fala assim, nossa, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o que o DNA deles manda. Eles estão fazendo o que o pai deles manda. O pai deles é o pai da mentira, que é o Satanás. Só existem dois tipos de categoria de pessoas nesse mundo, amados irmãos. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em Satanás. Não tem meio termo. Ou nós estamos no segundo Adão, o último homem, ou nós estamos no primeiro Adão. Cheio de justiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sempre difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Deus tem uma sentença. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio condenar o mundo, veio salvar. Mas se você não crê, você já está condenado. A sentença está aí. Desde o nascimento nós temos a sentença. E ele diz assim, ora conhecemos a sentença de Deus, que são passíveis de morte. Aquele que pecar, esse morrerá. E aqui é a morte eterna. Os que tais coisas praticam não somente o fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você concorda com a injustiça? Amados irmãos, olhando isso daqui tem solução. Por que o Calvário é o centro de toda a redenção de Deus? Por que Deus, pela sua misericórdia e graça, nos colocou à mesa sua, para que eu e você estivéssemos sempre participando? Se eu e você não temos consciência de quem nós éramos, onde nós estávamos, mas Oswaldo era uma boa pessoa. Na visão de quem? Na sua visão? Na visão de Deus diz todos pecaram, sendo separados da glória de Deus. Não justo sequer, ninguém busca Deus. Todos. Sem exceção. Amados irmãos, vamos lá, Isaías. Isaías capítulo 1. Vou ler o versículo 4 em diante.
Isaías 1, versículo 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Presta atenção. Filhos corruptores, ou filhos da corrupção. Abandonaram o Senhor, blasfemaram dos santos de Israel e voltaram para trás. Isso aqui é a apostasia. Vamos estudar outro dia o que é desviar, o que é retroceder e o que é apostatar. Tem diferença. Porque, a vez de ainda ser feridos, visse que continuais em rebeldia. Isso aqui é uma rebeldia contumaz, persistente, não se arrepende, não volte, chama-se apostasia. E o apóstata nunca vai se arrepender. Ele já está condenado. Nós estamos estudando Judas. Os anjos do céu rebelaram contra Deus, condenação eterna. Sodoma e Gomorra não queriam saber de Deus, destruição eterna. O povo de Deus, o povo que saiu do Egito, aqueles que rebelaram e apostataram, foram fulminados. É que nós, amados irmãos, ainda achamos que Deus é amor e graça somente. E é mesmo. Mas Deus é justiça, irmãos. A Bíblia diz assim, olha, cuidado você cair nas mãos do Deus que é fogo consumidor. Então, muitas vezes as pessoas brincam sobre salvação. O que é salvação? E ele diz assim, olha a característica, a descrição. Porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais a rebeldia, toda a cabeça está doente. E todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Se não há coisa sã, não há presença de Deus, não. Porque se há presença de Deus em nós, há alguma coisa em nós que é sã. E ele continua. Serão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O óleo fala do Espírito Santo. Por isso que você vê as 7 igrejas, 5 Deus falando para arrepender, e diz assim, ouça que o Espírito diz a igreja. Isso é para a igreja. E para o mundo, ele vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é para o mundo. Tem alguma mais característica aqui, irmãos? Não vou ler nem Romanos 3 a partir do 10. Nem Efésios 2, do versículo 1 ao 3. Nem Tito, capítulo 2. Lá no final, você lê, você vai ver. A humanidade diz que o homem está em ascensão. A tecnologia aumentando cada vez mais. Mas o homem não está numa ascensão. O homem está numa depravação. Ele está numa descida sem breque e de um modo extremamente rápido. Que os tempos estão afunilando. É ridículo pensar que o homem pode sair dessa situação sem Cristo. É tolo, é loucura pensar que alguém nessa circunstância, que nasceu com um DNA depravado, corrupto, perdido, filho do diabo, filho da desobediência, indo para o inferno, possa interromper essa caminhada, a não ser que a cruz de Cristo entre nesse meio. Fora disso, amados irmãos, não há salvação para mim e para você. E esses elementos estão dizendo, esse é o remédio de Deus. Aqui é o amor de Deus, derramado por você e por mim. Amados irmãos, o homem é totalmente reprovado, totalmente repugnante. O caminho deles é para baixo, não é para cima. Aí sabe o que o homem faz? Vamos melhorar isso aí, vamos. Então vamos fazer o quê? Vamos melhorar a educação. Vamos melhorar a cultura. Os países que não têm nenhum analfabeto são os países que têm o maior índice de suicídio.
precisam. Estou contra a cultura, a educação, mas não são. Não são. A educação pode melhorar o bom velho homem, mas não matá-lo e dar-lhe um novo homem. Pode melhorar exteriormente, a religião faz muito bem isso. Melhora exteriormente. Mas por quê? Porque a religião sem cruz, a religião sem morte, é nascer de novo sem morrer. E nós vamos ver o tratamento de Deus para tudo isso aí, meus irmãos. Como é que Deus faz isso aí? Vamos partir mesmo para 2 Timóteo. Vamos caminhar um pouco mais. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o 9. Sabe, porém, isto foi escrito há muito mais de 2000 anos. Foi a última carta de Paulo a Timóteo. A última carta. Paulo já estava na prisão de Roma e ia ser decapitado. E escreve essa última carta. Ele escreveu 3 cartas pessoais. 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Essa é a última. E ele diz assim, não é ele, o Espírito Santo diz assim, sabe, porém, nos últimos dias. Quando são os últimos dias? Desde que Jesus veio. Começaram os últimos dias. Nós estamos numa contagem regressiva. E diz assim, sobrevirão tempos difíceis, muitos perigosos, outras traduções, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos seus pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso chama-se hedonismo. Tudo para o meu prazer. E o mundo coloca coisas, pinturas, estética, cirurgias, um monte de coisa, vai pondo para você, é o hedonismo. É para o meu bem prazer, meu bem prazer, meu prazer. O único que pode dar prazer é uma alma perdida, é ser enchida com o Espírito Santo, através do novo nascimento. Fora disso, meus irmãos, é fútil, é tolo, nunca vai chegar a nada. E ele continua dizendo, tendo forma de piedade, e é aqui que a coisa pega, porque são religiosos, estão dentro das assembleias, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Qual é o poder de Deus? A ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição de Jesus houve por quê? Porque Cristo morreu, Cristo foi sepultado, ressuscitou, e Ele virá novamente. Eles negam completamente isso. Mas, irmãos, como que Deus vai tratar o homem de baixo? O texto de João, ele dá a resposta. João 8, vamos lá outra vez. Olha o que ele fala. João 8, 23. João 8, 23. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que aquele que é de cima desceu. Aí você vai entender que Jesus disse para Zaqueu, eu vim buscar e salvar o perdido. Esse eu vim, eu desci, eu encarnei, eu nasci, eu cresci, eu fui até a cruz, eu morri, eu ressuscitei, e estou à direita de Deus Pai. O caminho de Cristo é o nosso caminho. Ninguém nasce se não for através do Espírito Santo de Deus. E ninguém ganha a vida se primeiro não morrer. Você está entendendo? Ele fala assim,
vós sois de cá de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo. Que mundo é esse? Que jaz no maligno. Por isso que ele anda de acordo com a carne, o caminhar desse século, o pensamento do século, desse mundo. Ele caminha nisso daí, porque ele é do mundo, ele é de baixo, ele não é do céu. E nenhum que está de baixo pode chegar a Deus. O único modo de você chegar a Deus é Deus descendo, se encarnando, tornando-se humano como eu e você, sendo tratado 30 anos e Deus não achou dele pecado nenhum, porque a primeira Adão achou pecado. Esse é o segundo, não achou pecado para dizer, esse é meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. E dali, 3 anos e meio, Jesus para chegar à cruz, é o caminho da cruz. Aí ele disse assim, eu deste mundo não sou. Você entendeu por que Jesus orou aquela oração sacerdotal de João 17? Ele disse assim, Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Porque eles estavam no mundo. Como eu e você que nascemos nesse mundo, de baixo, condenado, depravado, com o DNA do primeiro Adão, sobre a culpa e a condenação do pecado. Agora Jesus vai dizer, eles já não são mais desse mundo. Livros do mal. Como é que Jesus fez isso, irmãos? Como é que Jesus, que é de cima, vai salvar aquele que é de baixo? Ele dá N modos no Velho Testamento, maravilhosos, mas eu vou citar um que é Jacó. Jacó fugindo de Deus, de repente ele teve um sonho, e naquele sonho ele viu uma escada. Uma escada dizia, os anjos subindo e descendo, certo? O que ele está dizendo? Jacó, você só pode subir se eu descer. Jesus é a porta do céu. Jesus é o caminho de Deus. Jesus é a verdade do Senhor. Jesus é a vida eterna. Ninguém pode chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo e esse crucificado e ressurreto. Como é que Deus vai fazer tudo isso, irmãos? Então você vê, o nosso Senhor desceu do céu. Ele veio do céu. Ele acabou de dizer aqui, eu não sou da terra, eu sou do céu. Eu não sou desse mundo, eu sou do céu. É o céu descendo para que o réu condenado, depravado, perdido, ganhe a dimensão do céu. Aí você está entendendo um pouquinho que você, sem Cristo, nunca foi uma boa pessoa. Mas Jesus é o remédio para o depravado. Eu vou ler outro texto, irmãos. 1 Coríntios 6. Olha aqui. Você não crê que só Cristo pode fazer isso? Para Cristo numa causa perdida. Ele diz assim, 1 Coríntios 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Por que os injustos? Porque os injustos não passaram pela justiça de Deus. Eles não se arrependeram, não creram em Jesus para serem justificados sois mediante a fé, tendes paz com Deus. São injustos. Não vos enganeis, se diz, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tai fostes algum de vós, mas... É aquele mas de Efésios capítulo 2. Lembra? Deus foi falando no capítulo 4. Mas Deus sendo rico em misericórdia, com grande amor que nos amou. Entrou mas. O antes e depois da cruz. Entrou a graça, a misericórdia de Deus. Para esses aqui que eram nós. Éramos nós, irmãos. Ah, mas o homossexual é pior do que... Ah, mas irmãos, são todos iguais.
justos, aqueles que não foram justificados pela graça de Deus, está na mesma situação. E ele vai dizer, alguns de vocês, está dizendo assim, olha, mas fostes algum de vocês, foste lavado, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Qual o tratamento para todas essas pessoas, eu e você? A cruz. A cruz de Cristo. Por isso Jesus desceu do céu, se encarnou. É Deus salvando o miserável pecador. É Deus levando o meu e o seu pecado naquela noite escura de 3 horas de escuridão. Sempre trevas, fala do pecado. Aquele que anda em trevas não tem a luz. Naquela hora Cristo estava levando o pecado meu e da humanidade toda. Trevas. Mas houve a manhã da ressurreição, luz. Luz. Então Jesus Cristo, amados irmãos, ele desceu do céu para salvar eu e você, o miserável pecador. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 47. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 47. Ele diz assim, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito que dá vida. Vivificante, dá vida. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Todos nós nascemos natural, terreno, mundano. Deus fez Adão e Eva, mais semelhança de Deus, mas depois do pecado, os irmãos são naturais, são mundanos, são pecadores. Depois o espiritual, Cristo. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu, que é Cristo. Você está entendendo, meus irmãos? Como é que Deus vai salvar você? É Deus se encarnando. É Deus revestindo sua humanidade sem pecado nenhum, para que ele pudesse ter todos os predicados para ser um substituto meu e seu naquela cruz. Então Deus visitou. O Velho Testamento todo dizia que haveria, o Messias viria, o Messias viria, o Messias viria. Por isso que você vai ver, quando João Batista viu, Jesus disse, este é o pecado, este é aquele que tira o pecado, este é o cordeiro que tira o pecado. É este, tudo que foi falado no Velho Testamento, este aqui, é ele que desceu do céu. Ele termina lá no capítulo 1, 51, dizendo, está vendo? Olha aqui no 51, João 1, 51, olha aqui ele diz aqui, ó. Ele diz assim, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto. Amados irmãos, aqui está falando daquele texto lá de Jacó. O céu se abriu. E tem uma escada. Essa escada é Cristo. E ele está dizendo assim, você vai subir se eu descer. E Cristo já desceu, graças a Deus, para que eu e você subíssemos. E ele vai dizer aqui, verdade vos que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é a escada. É o céu aberto. Então, como que Deus vai salvar o natural, o terreno, mundano? É Deus descendo. Quando você participa da ceia, você está vendo ali 2 elementos que falam do corpo e do sangue de Jesus. Plenamente humano, mas plenamente celestial. Você está tocando realidades celestiais. Mas é só isso, amados irmãos? O mundo diz que você está evoluindo. A tecnologia evoluindo e todo mundo evoluindo. Mas, meu amado irmão, só Cristo pode
caminhada para a perdição eterna. Só Cristo pode fazer isso. Não existe absolutamente mais ninguém. Ele introduz uma nova natureza, uma nova filiação, um novo destino, uma nova paternidade. Ele introduz uma nova pátria, a pátria celestial. O mundo diz como que se pode fazer para ter sucesso, não é isso? E vai na igreja, vamos ver aqui, vamos ver como se faz, vamos fazer técnica para você ter sucesso. Sucesso no seu casamento, sucesso na sua vida pessoal, na sua finança, sucesso em tudo. E sucesso para o Filho de Deus é Cristo. E Cristo é tudo em todos. Porque se nós somos de Deus, somos filhos de Deus, somos alimentados, guardados, supridos, sustentados por Deus. Pai, nosso Pai nos sustenta. Mateus capítulo 6, quem for falar sobre ansiedade está aí. A falta de visão de quem nós somos, a paternidade de Deus. E Ele dá o remédio. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que nos faz ficar totalmente ansiosos são essas coisas que Deus acrescenta. Deveria você ficar ansioso para conhecer a Deus, buscar a Deus, ansiar por Deus, ler mais a Bíblia, orar, congregar, participar, estar junto com o povo de Deus. Não, nós enrolamos nas coisas secundárias. Depois não sabe o que é ansiedade. Porque a conta bancária é que determina nosso bem-estar. Segundo, amados irmãos, Deus disse que eu e você nós temos que nascer como? O alto desceu para que eu e você pudéssemos nascer do alto. Aquele religioso, Nicodemos, vai até Jesus e ele conversa com Jesus dizendo, olha, eu sou o mestre, eu sei que é ser mestre, eu sou da mestre, tal. Jesus diz para ele, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar nem ver o reino de Deus. Aquilo que é nascido da carne é carne. Aquilo que é nascido natural, terreno, mundano, é mundano. Mas aquilo que é nascido do céu é espiritual. Você precisa nascer do céu. E toda aquela conversa, aquela toda lá, Jesus vai chegar uma hora para ele e vai dizer, olha, você não entendeu nada. Você é mestre, mas é ignorante. Você lembra o que aconteceu no deserto? Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando ele for levantado, ele atrairei todos a mim mesmo. João 12, 32. É Deus tirando você do terreno, levando você do celestial. É Deus tirando você do natural para o sobrenatural. É Deus tirando você da carne para o espiritual, para o celestial. Ele atraiu eu e você na cruz. Por isso que ele diz, se você não nascer do alto, você não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Se está vendo, amados irmãos, que religião barata hoje, que evangelho barato hoje, que você pode aceitar Jesus, está tudo bem. Ah, irmãos, aquele cego, ninguém pode curar o cego. Nasceu de nascença, DNA, já nasceu cego. Jesus curou aquele cego. Perguntaram, o que aconteceu com você? Eu não sei, eu só sei uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Você está entendendo, amados irmãos? Olha a diferença daquele homem. Era um cego, miserável, dependia dos outros, não sabia o caminho, estava perdido. Mas Jesus tocou ele. E aquele homem nunca mais deixou de enxergar. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará em trevas, terá a luz da vida. Está vendo que é nascer do alto, meus irmãos? Não é entrar só no batismo. Eu fui batizado. Quantas vezes as pessoas falam, eu já fui batizado, mas presta atenção, se for batizado na morte e ressurreição de Cristo, ou se for batizado só na água ali, acho que a água vai resolver o seu problema. Não.
isso muitos que acham que foram batizados, nunca foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Foram batizados pela água, mas nunca conheceram a Cristo, de fato. Finalmente, meus irmãos, a cidade que desce do céu é celestial. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 21. Você está entendendo porque Gálatas 1,4 diz assim que Deus veio desarraigar esse mundo. É tirar a raiz, é tirar aquilo que nos prende, é tirar o nosso sustento. O nosso sustento agora é celestial. Nós somos alimentados por aquilo que é celestial. Nós somos guiados por aquilo que é celestial. A nossa pátria é celestial. Nós aguardamos sermos revestidos com um corpo celestial para estarmos eternamente na presença de Jesus Cristo. Você imaginou isso, irmãos? Vi novo céu. Não é esse céu aqui, é o outro céu. E eu vi uma nova terra. Não é essa terra aqui. É uma nova. Por isso, se você pensa que você não vai glorificar a Deus vendo as maravilhas de Deus e servindo para sempre, você está enganando. É um novo céu, uma nova terra. Nós vamos servir o Senhor. Ninguém vai ficar lá de mão cruzada. Nós vamos servir o Senhor. Mas sem dor, sem tristeza, sem obrigação, certo? Não é com o suor no rosto. Não, irmãos. Não haverá nada disso mais. E olha que ele diz assim: pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não mais existe. Graças a Deus. O mar fala de tormenta, fala de morte, fala de perdição. Não tem mais o mar. Quando Jesus fala para aquele mar da Galileia, lá diz: olha, acalme-se o mar, veio a bonança. Não vai ser circunstancial essa bonança, vai ser eterna. Você imaginou isso, irmãos? E olha o que diz a palavra de Deus. Vi também o quê? A cidade santa, Nova Jerusalém. As pessoas confundem. Lê a Bíblia. A Bíblia vai dizer o que é a Nova Jerusalém. Está aqui. Que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quem é ela? A igreja. Totalmente ataviada, preparada totalmente para o seu noivo. Ela descia do céu. Você está vendo? Que vai morar no novo céu e nova terra. E olha o que ele diz aqui. Então eu ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles para sempre. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Amados irmãos, são resultados do pecado, tudo isso acabou. Acabou. A Jerusalém descendo do céu. Sabendo, amados irmãos, que o que nós precisamos, o que nós precisa é conhecer aquele que veio do céu. Você vai dizer para as pessoas que você deve crer em Jesus e você vai ser bem, tudo isso, você está mentindo para ele. A Bíblia, quando diz crer em Jesus, é unir-se a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Enquanto nós estamos aqui, amados irmãos, nós somos crentes peregrinos, procurando a cidade celestial.
Aqueles irmãos que não tinham a realidade que nós temos hoje, irmãos. Olha aqui diz Hebreus 11:13. O homem tem tentado construir cidades altas e tudo mais. E até a Torre de Babel querendo chegar ao céu. Nunca vai chegar. Se o céu não descesse, não havia esperança para mim e para você. Estaríamos sob a condenação eterna. Aquele dia que o anjo diz: olha, na cidade de Davi, hoje nasceu o Senhor. Foi o dia da maior esperança para esse mundo. Eles cantavam glória, enchidos de alegria. Porque Ele é o Deus encarnado. Ele é a esperança para mim e para você. E para esse mundo perdido, só existe uma pessoa, Jesus Cristo, encarnado, morto, ressuscitado e à direita de Deus Pai. Diz assim, 13: todos eles morreram na fé sem ter obtido a promessa, vendo-os de longe, porém de longe, era a visão celestial. Saudando, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você imagina eles dizendo isso? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. O que ele está dizendo? Não somos naturais, não somos terrenos, não somos desse mundo, nós temos uma outra pátria. E ele continua: mas agora aspiram a uma pátria superior, que é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Está vendo, amados irmãos? Todo o nosso apego ao terreno são as maiores angústias nossas nesse mundo. E todo o nosso apego celestial é a nossa esperança. Por isso ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas lá de cima, não as coisas que estão na terra. Porque Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Você, presta atenção, vocês morreram, mas a sua vida está escondida na vida de Cristo Jesus. E ele continua o texto tão maravilhoso, só vou citar para os irmãos, que está lá em vocês, não precisa abrir. Olha aqui, o capítulo 4, o versículo 4, para que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, a sua vida, então vós também sereis manifestados com Ele em... Você está entendendo, amados irmãos? Os crentes estão buscando uma cidade permanente. Não temos uma cidade permanente aqui, mas nós temos uma cidade permanente no céu. Amém. Tudo em relação ao Filho de Deus está no céu. Mas fala Oswaldo, mas como que eu vou viver nessa terra então, se tudo está no céu, permanente no céu, como é que eu vou viver aqui? Amados irmãos, o vitorioso está sentado à direita de Deus Pai, porque Ele é triunfante e vitorioso. E em Cristo Jesus, eu e você somos triunfantes e vitoriosos. Enquanto nós estamos nessa caminhada aqui, Deus sabe que é difícil. Permanecer em Cristo, perseverança não é fácil. Muitos desistem, muito abandonam. É um caminho difícil, mas é um caminho que Deus está comigo, com você. É um caminho que Deus deixou o Espírito Santo para morar em nós, ser nosso consolador, ser nosso libertador, aquele que nos cura, aquele que nos liberta, aquele que nos fortalece, aquele que nos erra. Nós temos um Cristo vitorioso assentado direito dele, Deus Pai. Mas nós temos também um sumo sacerdote, que é esse Cristo vitorioso, assentado direito de Deus Pai, que sabe compadecer, ele sabe que nós somos tentados, que ele sabe compadecer das nossas fraquezas, que há um trono de graça e misericórdia, que ele pode compadecer e nos sarar e nos libertar numa hora oportuna. Um trono de misericórdia para os nossos pecados e graça para nos libertar, sustentar, nos dar o poder de Jesus em nossas vidas. Amados irmãos, nós temos uma âncora segura no céu, não é na terra.
Nossa âncora está no céu, segura, ninguém pode tirar. O navio aqui pode fazer o que quiser, essa tempestade pode fazer o que quiser na sua vida, na minha vida, mas essa âncora não vai sair de lá. Ela vai segurar eu e você pela sua graça e sua misericórdia. Porque nós não somos mais da terra, nós somos do céu. Nós temos a presença de Deus nesse caminhar. Amados irmãos, a fonte de tudo vem do alto. Não vem de nós. Tudo vem do alto. O nosso alvo está no alto. O nosso objetivo está no alto. Tudo. Somos peregrinos no alto. Tudo por quê? Tudo isso por quê, amados? Porque eu tenho essa esperança, você tem esperança, e você que não tem, clame ao Senhor Jesus para ter essa esperança. Por quê? Porque um dia Jesus naquela cruz me atraiu. Ele me atraiu. Pensando assim, um morreu por todos, todos morreram. O amor de Cristo me constrange, me agarra, me gruda. Ele me atraiu você naquela cruz, para que nunca mais fôssemos terrenos, mas sim celestiais, com a esperança celestial e aguardando a vinda do nosso Senhor celestial. Que Deus fale profundamente no nosso coração, irmãos. Precisamos ouvir a voz de Deus. Esses elementos que nós vamos participar agora, amados irmãos, falam de tudo isso. Falam de tudo isso. Tudo isso daí. Você só pode dar valor naquilo que realmente é o seu principal e o seu salvador. Aquela mulher que foi aos pés de Jesus, ali estava Simão, o religioso que não deu valor para Jesus, mas aquela pecadora deu valor para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o único que podia salvá-la e libertá-la do seu pecado. Ela abraçou, beijou, lavou com suas lágrimas, enxugou os seus cabelos. É a mesma coisa de Jesus em nossas vidas. Quanto mais nós vemos o amor de Deus por nós, quem nós éramos, e o que Cristo fez por nós, naquela cruz, nós deveríamos amá-lo mais, ter devoção mais, consagrar mais, buscar mais, ansiar mais, amar mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus seja louvado. Em nome de Jesus.